Olá, vamos falar um pouco mais aqui nessa videoaula sobre posicionamento de geodésico, as coordenadas dos satélites, efemérides dos satélites. Então, o que seriam essas efemérides? Quando a gente ouve esse termo efeméride, a gente se refere às informações necessárias para calcular a posição do satélite em determinado instante. Então, calculo x, y, z do satélite. Essas posições são fundamentais para o cálculo das coordenadas do vetor, princípio básico de posicionamento, a gente já falou isso anteriormente. Então, aqui eu tenho o sistema de coordenadas, geocêntrico, a origem está no centro de massa, o eixo x, y e z, sistema cartesiano. Aqui eu tenho um receptor, que quer calcular a posição x, y, z. E aqui eu tenho um satélite. Para calcular essa posição em relação ao sistema de coordenadas, eu preciso dessa coordenada do satélite. Então, as efemérides são as informações que esse receptor recebe em relação ao satélite, que permite calcular a coordenada no instante de transmissão. Então, isso seria as efemérides. As efemérides são transmitidas... esse tipo de efeméride transmitida, ou broadcast, são gerados pelos sistemas de controle. Isso são gerados previamente no modelo de predição e enviado a cada 6 horas, atualmente. Então, a cada 6 horas a gente recebe uma nova atualização. Então, 6 em 6 horas se atualiza essas predições. Então, isso já permite que a gente tenha uma qualidade melhor. Hoje, atualmente, as efemérides transmitidas, ela tem precisão da ordem de 1 metro. A acurácia dela. Anteriormente, isso já foi bem pior, chegou até 20 metros. Então, hoje, a resultante de precisão dessas efemérides é da ordem de 1 metro, da posição do satélite. Entretanto, o erro orbital é bastante reduzido no posicionamento relativo, que a gente vai falar mais à frente. O método relativo minimiza esse processo e quase que extingue o erro por órbita. Dessa forma, as efemérides transmitidas podem ser utilizadas adequadamente em posicionamento geodésico. Para eliminar a fonte de erro, ainda pode-se utilizar efemérides precisas, que são disponibilizadas pelo centro de processamento, um período depois. Aqui eu tenho alguns parâmetros que são transmitidos numa efeméride transmitida. Então, tem elementos de tempo que a gente recebe, TOIC, os parâmetros de correção do tempo, os números da ionosfera, os elementos keplerianos que definem a órbita, a raiz semi-eixo maior, a excentricidade da órbita, a inclinação da órbita, ascensão reta do ascendente, argumento perigeu, anomalia média, e os parâmetros perturbadores, que definem a perturbação dessa órbita. Então, aqui a gente tem um sistema XYZ e uma órbita descrita por um satélite. Então, aqueles elementos descrevem essa trajetória e permite, a partir daí, calcular a posição do satélite. Então, a partir daqueles elementos das efemérides, todo receptor, então, que calcula a posição, calcula esses elementos. Então, ele vai pegar aqueles elementos e transcrever nessas equações. Então, todo receptor GPS de GNSS tem um calculador de posição. Então, ele tem um processador que vai pegar o tempo de GPS, tempo de transmissão, menos a diferença de tempo. Essa diferença de tempo é calculada a partir daqueles coeficientes, A0, A1 e A2, tempo de GPS menos o TOI, tempo de origem, acha o tempo ΔT, acha o tempo de transmissão. Aí depois ele calcula o ΔT, que é o tempo de GPS menos o TOI, e aí a partir daí ele entra nos elementos da anomalia. Então aqui tem os parâmetros, gravidade, rotação, π, as constantes, e começa a calcular o N0, que precisa de N, que é igual a N0 mais ΔN, e aqui MK, que é M0, ΔN e ΔT, EK, que vai ser MK calculado aqui. Então, na verdade, é uma sequência de equações que são calculadas. O EK entra como fator aqui, e assim vai se calculando interativamente. Depois eu vou calcular esse VK, cosseno de EK menos a excentricidade, I menos a excentricidade de EK, seno de V
para chegar na coordenada, então, argumento de latitude corrigida, eu vou chegar aqui na coordenada x, k, y, k, no plano. Seria a coordenada x, y do satélite. O k eu vou calcular, depois delta k, φ k, o k, e correções do raio, correção, inclinação corrigida, correção de inclinação, correção do argumento da latitude. Então, são uma sequência de equações que vai chegar em x, k, r, k, que depois é transformada em coordenadas x, y e z, que é a coordenada do satélite no instante de transmissão, onde entra xk, yk e yk aqui. Então, ele faz de x no plano para uma coordenada cartesiana tridimensional. Então, esse é o processo, usando aqui as coordenadas em WGS 84 para calcular as coordenadas dos satélites. Essa é uma semente transmitida, ela vem em elementos preterianos e aqui eu tenho as órbitas precisas. As órbitas precisas não são disponibilizadas em elementos preterianos, ela é disponibilizada em coordenadas x, y, z e variação de tempo a cada 15 minutos. Então ele calcula a coordenada já direto, ele já te fornece a coordenada direta. A produção dessas efemérides pós-processadas, denominadas efemérides precisas, visa atender usuários que necessitam de posicionamento com precisão melhor, proporcionado pelas efemérides transmitidas. Inicialmente, a NIMA é um único órgão a produzir esse tipo de serviço, mas várias instituições civis passarão a reunir esforços para organizar uma rede civil. Com isso surgiu a Signet, Corporative International Signet, por volta de 1990, que depois, sob a coordenação da NGS, virou o IGS, inicialmente denominado de GPS Service para Geodinâmica, hoje é GNSS, instalado em 1991. Atualmente, sob a denominação de Serviço GNSS Internacional, trata de um centro técnico do IRS em assuntos relacionados a GPS, GLONASS e outros sistemas que já estão aí operando. O IGS compreende uma rede mundial com mais de 200 estações, distribuídas pelo mundo, dentro de uma estrutura. Existe centro de análise responsável pela produção das efemérides precisas, a rede Giganet. No centro de análise existe atualmente o CODE, que é o Code Center of Determination of Europe, Berna, na Suíça, NRK no Canadá, o SOC na Alemanha, o GFZ também na Alemanha, o JBL na Califórnia, Estados Unidos, o NOAA nos Estados Unidos, o Scripps Instituto Oceanográfico também na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, são produzidos para atender usuários que necessitam de maior precisão. Então, as efemérides são produzidas, elas são disponibilizadas na internet e no site, baseiam-se dados nessas estações. O programa de processamento de GPS precisa ser informado ou carregado esse arquivo. O que seria a diferença? Aqui seria uma broadcast, né, que a gente tem uma perturbação na órbita do satélite, ou enfim, uma predição dessa órbita. Então a gente realmente não sabe onde o satélite vai passar, ele tem uma predição com precisão de 1 metro. E a precisa efeméride, pode chegar a mais ou menos 2,5 cm, que é calculada depois da passagem do satélite. Então há um inconveniente que essa eu sei antes do satélite passar, e essa aqui eu só vou saber depois que o satélite passou. No caso da final, 17, 18 dias depois. Então isso é algo que a gente precisa ser considerado, dependendo da necessidade. Então são normalmente disponibilizados pelo IGS 3 tipos de efemérides. Uma IGS final, que é uma combinação de vários centros, disponibilizada entre 12 e 18 dias, com acurácia de 2,5 cm. Uma rápida, em torno de 17 a 41 horas depois, com acurácia de 2,5, só que aqui ela tem uma precisão na correção do tempo pior, tá? Por isso que ela não é igual a essa. E a IGU, que é ultra rápida, entre 3 e 9 horas, acurácia de 3 a 5 centímetros na posição. Então, esses são os produtos disponibilizados.
como é que a gente vai saber? Por essa sigla. Você vai usar essa sigla para saber qual é o tipo de efeméride. Então, por exemplo, um exemplo de uma efeméride, a identificação dela acontece pela sigla, que define o tipo dela, se é final, se é rápida, se é ultra rápida. A semana GPS, e o dia da semana. E aqui o formato CSP3 é um formato de texto. E aqui é F18, é um formato binário. Então, a gente vai separar pela extensão, pela sigla inicial. E aqui eu tenho a semana GPS e o dia da semana GPS, como a gente já viu lá no calendário GPS. As efemérides de IGS são compostas pelas coordenadas x, y, z dos satélites. Normalmente está em TRF, e as correções dos relógios em microsegundos, os quais são dados em épocas equidistantes a cada 15 minutos. Então, eu tenho uma posição a cada 15 minutos para cada satélite, de 15 em 15 minutos. Em atividade de alta precisão e importância, quando a gente usa isso? Quando a gente tem alta necessidade de precisão. Em bases longas, principalmente, posicionamento de base curta nem é relevante. Em bases acima de 50 km, para possibilitar a obtenção de soluções fixas da ambiguidade no processamento de GPS. No uso do GPS na determinação de altimetria, também é uma necessidade quando se tem a determinação de altimetria com precisão. E na planimetria também melhora. Aqui eu tenho alguns fontes de informação, sites para se baixar as efemérides. Eu normalmente uso o FTP da NASA, que é esse aqui. Eu vou lá para baixar esse FTP, mas eu posso baixar aqui nesses outros também. No GS, NASA 100. Uma outra coisa importante é com relação ao formato Heineken. Normalmente essas efemérides vêm em formato Heineken. O formato Heineken é um formato criado para intercâmbio de dados. Heineken Receive Independent and Change Format. Então, é um formato que permite comunicação independente da marca do receptor. Então, quando a gente quer salvar um arquivo GPS de uma marca para ler em outro software ou outro fabricante, a gente salva em Heineken, que atualmente é a versão 3 que está disponível, 3.04, que é a última versão. Então, desde a versão 1 ele vem evoluindo, a 1, a 2, a 3. Agora, por um bom período a gente usou a 2.11, e agora a gente está na 3.04, que é a versão mais atual. Por que essas versões vêm mudando? O sistema começou primeiro só GPS, depois GPS clona. Então o Heineken ele vem evoluindo com o surgimento dos novos sistemas. E as frequências, os códigos que têm aparecido a mais nos sistemas, isso também vem acompanhando essa evolução. Então esse formato Heineken ele vem o arquivo. Na versão 2.11, por exemplo, a gente tem 3 arquivos. Um arquivo O, um arquivo EN de navegação, um arquivo de meteorologia. Então, vinha 3 arquivos. Já na versão 3, 3.04, por exemplo, você já vem só 2 arquivos. Um arquivo de observação e um arquivo de efemérides. Aí já engloba todos os sistemas do mesmo arquivo. Na versão 2.11, isso ainda era separado. Obrigado. A nossa aula para por aqui.